Olá a todos, bem-vindo ao podcast de Conversas da Esquina, o podcast da Imobiliária RPH. Hoje temos aqui uma convidada especial, a Régia Prado, que vamos falar sobre a harmonização de ambientes e a importância da harmonização das casas para as pessoas, hum, para o bem-estar delas. E para nos explicar melhor isto, vamos falar com a Régia, que eu gostava por agradecer a presença dela aqui no nosso podcast. Ela veio de longe, não é? É do Brasil, está em Portugal agora. Obrigado por teres aceito o nosso convite e gostava que tu falasses um pouco de ti, para as pessoas te Obrigada. conhecerem. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, Rita. Estou muito feliz de estar aqui hoje, tá? Conta-nos lá Você um quer pouco do teu saber percurso. sobre o meu percurso? Bom, com ambientes, eu já trabalho há 25 anos com os ambientes. Então, eu comecei ali estudando sobre Feng Shui, sobre demoterapia, sobre geobiologia. São esses conceitos que eu venho trazer um pouco aqui para introduzir para o pessoal. Ok, agora falando-nos um pouco como é que funciona na prática uma harmonização num espaço, para as pessoas entenderem, porque tu falas de vários conceitos onde tu foste buscar várias coisas para começar a poder trabalhar na mesa que tu vais falar dos ambientes. O que é que na prática, o que é, como é que funciona a harmonização de um espaço? Olha, funciona assim. Primeiro, a gente vê a casa como sendo uma consciência, um ser. Não é um ser pessoa, é um ser casa. Tá? É um ser casa. Então a gente começa a analisar se a casa está doente, se a casa tem uma boa energia. Isso analisando o quê? A entrada do sol, a quantidade de ventilação, identificando se existem rios subterrâneos, fazendo uma análise da história das pessoas que viveram no local. Então, como que a gente funciona uma harmonização? Você tem um raio-x que você faz, você aprende uma série de coisas, então você faz um raio-x olhando a casa e identificando o que está errado e como você pode arrumar. Então, é basicamente isso, é um olhar treinado para identificar vários fatores de uma casa ou de um ambiente de uma maneira geral. Quais é que são os sinais, no teu entender, de que um ambiente pode estar desarmonizado? Assim, chuveiro que queima, eletrodoméstico que queima, torneira que vaza, encanamentos que quebram, Rachadura na rachaduras, parede. mofo. Sabe essas coisas que acontecem na casa? A gente sabe que é de manutenção, que é uma Bagunça. manutenção básica, mas tudo tem um lado metafísico. Por que que aquilo acontece? Por exemplo, uma torneira que pinga, uma coisa comum, vai. Torneira que pinga ou torneira que dá problema, né? Sempre dá um problema ali naquela torneira. Aí você vai, arruma, aí dá de novo. Aí você vai, arruma, aí dá de novo. Aí quando você pensa que consertou a torneira, quebra um outro cano. Aí quando você pensa que consertou outro cano, entope o esgoto. A gente já sabe que tem alguma coisa errada com essa casa. Tem uma metafísica que nós olhamos dentro do ambiente, né? Então a gente faz tipo uma analogia. Cada parte da casa, cada sistema da casa, a gente analisa como se fosse um sistema de um organismo vivo. Não é vivo porque é uma casa, é feito de paredes, mas ele tem uma história, ele tem uma energia. E a energia do ambiente tem a ver com as pessoas que moram no ambiente. Então, somos nós que projetamos a nossa energia, os nossos pensamentos para a casa, e elas respondem. Então, trabalhar com o ambiente é você treinar o olhar para a energia, como a casa está respondendo para identificar o que está errado. Então, vou trazer aqui um exemplo assim, bem fácil, como eu estava falando sobre as torneiras, né? Sim. Sobre a torneira, sobre os encanamentos. É como se fosse um sistema digestório. Então, você olha se é esse lado que dá problema, então a gente vai olhar para o sistema digestório, entre aspas, né? Porque não é um ser humano, lógico, não é um ser vivo, Uma mas analogia que é estás a uma, fazer. é uma analogia, exatamente, mas é uma consciência. Quando você fala, por exemplo, de instalação elétrica, é como se fossem os nossos neurônios. Então, a gente tudo faz uma analogia dos sistemas do ambiente com a visão nele dentro de uma casa. E você analisando os problemas que uma casa tem, você consegue identificar como atuar naquilo e como aquilo projeta nas pessoas que vivem no local. Era isso que eu te ia perguntar. Como Então, é que, por exemplo, a energia elétrica pode interferir a pessoa andar. não é bem a casa que interfere na pessoa, e sim os moradores que interferem na casa. Porque
Porque quem tem essa capacidade é o ser humano, né? Nós temos uma capacidade incrível, nosso campo mental, nosso campo emocional é muito amplo, é muito maior do que a gente pensa. Então, metafisicamente, quando a gente olha um problema na casa, a gente sabe que o problema está reverberando na casa, mas na verdade o problema é da família, ou que mora, ou que já morou, porque também tem a história que fica nas paredes, né? Que não adianta passar tinta, que não limpa, não. Os processos são outros. Olha, para quem vai comprar ou para quem vai comprar ou vender uma casa, faz sentido preocupar-se também com a energia do imóvel. Com certeza. São Acabei duas de coisas falar. diferentes, né? Para comprar e para vender. Com certeza. Então vamos pensar assim. Para vender, devemos preparar o ambiente, é isso? Para vender, a gente prepara, limpa a energia anterior, né, dos moradores, da história da casa, a gente limpa e deixa preparada, por exemplo, para os novos moradores. Então você imagina o seguinte: uma casa é construída das pessoas que participaram da sua construção, desde os pedreiros, o terreno, o Sim. arquiteto. Todo projeto você vai construindo aquela carga energética. A energia que está lá é das pessoas que trabalharam, que pintaram, que construíram, que colocaram os tijolos. Então, é a história mesmo que vai construindo, junto com as paredes, uma história energética. E as pessoas que vivem naquele local. Então, se tem muitas brigas, se tem muitos desentendimentos, se teve falecimento no local, se tem histórias de doença na família, aquilo meio que vai impregnando a história da casa. É como se assim, ela vai criando uma história conforme as camadas das pessoas que vão vivendo lá, de tudo que viveram, né? Assim como também uma casa harmoniosa, de pessoas que são harmoniosas, também traz essa energia boa para casa. Mas nós estamos falando daquilo que interfere, né? De uma forma negativa. Essa nem convém muito. Então você imagina que a casa, por exemplo, assim como a gente pinta a parede, várias camadas, troca de cor, aquela história vai ficando, entende? E aquela história não fica só na tinta, só na cor. Ela fica também como se fossem camadinhas das histórias das pessoas que passaram no ambiente. Isso cria um campo energético que a casa, quanto mais velha ela for, mais histórias ela tem. Quanto mais jovem ela for, menos histórias ela tem. Quanto mais velha ela for, quanto mais antiga, é mais difícil de limpar. Mais difícil não, a gente vai ter que trabalhar outras camadas, né? Então, por exemplo, se você tem uma casa antiga ou uma casa muito que já pertence, aqui em Portugal tem muito casa pertencer a várias gerações, né? Tem castelos, tem uma série de coisas. Eles têm muitas histórias. Às vezes, quando você vai vender essa casa, se a história que tem na casa não for coerente com as pessoas que querem comprar, isso não vai dar certo. Então a gente meio que reseta a energia. Nós usamos técnicas para limpar essa energia, para que ela fique com uma energia mais leve, para que seja mais adaptável para as outras pessoas que vêm. Então, quem vai vender uma casa ou quem vai comprar uma casa, seria bem interessante que as pessoas tivessem esse olhar. A gente chama isso de memória das paredes. Régis, sem revelares agora casos pessoais, consegues partilhar algumas situações em que os teus clientes sentiram diferenças depois da harmonização? Olha, Rita, vou dizer, é difícil as que não sentem. Porque não é uma questão assim de, só tem feedback positivo. Nem tudo dá certo, mas a diferença a gente sente. Todas as pessoas que passam pelo processo de limpeza energética na casa, as coisas mudam, tá? Mudam porque, como eu falei, as casas têm histórias, tem pessoas envolvidas, tem processos judiciários, tem memória nas paredes, tem a interferência energética do solo, porque nós também trabalhamos com a geobiologia, a gente analisa a qualidade do solo, se aquilo passa o tipo da terra, né? O tipo da formação da terra mesmo onde foi construída, as histórias, quer dizer, quando você mexe na energia de uma casa, quando você faz uma limpeza, ou quando você reorganiza, quando você programa uma casa para os novos moradores, sempre tem feedback. Às vezes a gente, muitas vezes, não consegue exatamente o que a gente quer, né? Porque também tudo tem um processo. Uma coisa que durou às vezes 100, 200 anos para se cumprir, a gente não vai conseguir quebrar em 2, 3 dias assim. É todo um processo. Mas os feedbacks têm. Todos eles são feedbacks positivos. E isso não é coisa só minha do meu trabalho, não. As pessoas todas sentem isso.
Você sente quando a casa está pesada, quando a casa parece que as coisas não rodam, não dá certo, por isso que aquilo está enroscado, é a família que começa a brigar, é um que bate a porta, então e é uma coisa que quebra, outra coisa que quebra, obras que empacam. Sabe aquelas obras que Sim. parece que você começa a fazer a obra e aquilo não sai. Uma hora é o pedreiro que não vem, outra hora é o material que vem errado, outra hora que troca. A casa está estagnada Nós às energeticamente. vezes temos pessoas que vamos mostrar as casas e elas parece que até têm medo de entrar. Pois é. Chegam ali e fazem. As pessoas sentem isso, a Enquanto lá gente estão quietas, sente. algumas estão caladas, andam à volta e vão-se logo embora, nem dizem É nada. lógico, tipo assim, não é nem feedback positivo. A gente sente quando o ambiente te acolhe ou quando o ambiente te exclui, fala assim, ai, eu não gostei desse local. É por causa da iluminação, é por causa do bairro, não importa, a pessoa não se sente bem. Então, Não é verdade. os feedbacks normalmente sempre são positivos, sempre. Nós tivemos aqui a Gina Botequim, que é uma decoradora de Santarém, aqui de renome, que nos falou, por isso eu lembrei-me de ti, sobre a importância de uma casa estar bem arrumada, ter os objetos certos, com as cores certas, com os tons certos, para que a pessoa se sinta harmonizada. E que muitas vezes ela vai aos locais e te manda destralhar para depois ela voltar a harmonizar e a pôr bonito. Portanto, eu acho que ainda é um tema tabu, infelizmente, estes temas, mas eu acho que é importante nós falarmos sobre isto. E a Régia tem um projeto que vai falar agora sobre o selo da Casa Viva, não é? Hum. Que eu acho que é um projeto pioneiro, pelo menos aqui em Portugal ainda não se fala muito, que ela quer colocar nas imobiliárias para ajudar as pessoas a harmonizar os ambientes. Fala-nos lá desse projeto. Como eu falei aqui, eu já tenho uma experiência aí de 25 a 28 anos trabalhando com ambientes, tá? Isso me fez tomar coragem, né? A cara e a coragem para lançar um projeto para oferecer para as imobiliárias e não só para os proprietários e para as pessoas também. De contratar ali uma equipe, um profissional para limpar, para limpar não, para trabalhar a parte energética, para equilibrar a energia dos ambientes. Então, esse projeto chama-se Selo Casa Viva, então ele está sendo inaugurado, o site subiu no ar faz o quê? Uma semana só, falta colocar bastante coisa assim. Quem quiser dar uma olhada lá, selocasaviva.com. Então, está hospedado aqui em Portugal mesmo. E a intenção é que a gente leve para as imobiliárias, para as pessoas, para os proprietários, esse serviço de harmonização e de ajuda, né? E de suporte para poder analisar a casa, ver todos os aspectos da geobiologia, a visão do Feng Shui, a visão do campo energético da casa, para programar, limpar, ajudar a destravar, porque tem muitas casas que estão envolvidas em processos jurídicos, briga de herdeiros, Sim. um que não concorda vender, o outro porque se Os sentiu pais ali. morrem e não querem que se venda, e os filhos Exatamente. depois têm, parece que têm medo de vender. Aquilo é um emaranhado energético incrível. Então, quando a gente pega um meio ambiente, a gente olha todos esses aspectos, entende? Não de forma de forçar, mas de forma de fazer com que isso flua, tá? Então, Fico mais leve. a ideia que eu trouxe aqui para começar agora em Portugal, como sendo um trabalho oficial, além de ser individual, e sim oferecer para as imobiliárias, corretores, proprietários de uma forma geral, é esse processo do tratamento da casa, tanto para quem vai vender quanto quem vai comprar. Sabe quando você compra uma casa, então você gostaria que aquela casa tivesse zerada para você, como uma casa nova quando a gente Sim, compra? sim. Tudo novinho. Então, pelo menos energeticamente, ela vai estar tudo novinha, orientada, o que tem que fazer o quê, aonde, como. Então, eu Queres acho bem legal. explicar como é que é atribuído o selo Casa Viva? Sim, o selo é atribuído a partir de uma análise. Então, por exemplo, você como dona de imobiliário, você me passa um imóvel, tá? Sim. Então, você me passa um imóvel, você passa a planta, a história, me passa a planta, a história, o endereço completo. E eu gosto de ir nos locais, eu gosto de conhecer os ambientes, estar, sentir a casa, né? Para ver com os olhos mesmo, porque assim, o que a gente vê na fotografia não é necessariamente a mesma coisa quando você está no local. E a gente sente, todo mundo O sente. local é que sentes a energia, não é? É, é. É uma coisa assim, de estar lá e falar assim, nossa, que coisa gostosa. E falar, ai, que coisa estranha, né? Tem um peso aqui que a gente não sabe muito bem o que é, mas a gente vai analisar.
Então, o projeto da Casa Viva é que a gente, mesmo à distância, caso não dê para ir, você com a planta, você consegue fazer uma prospecção radiestésica para saber o que tem no solo, né? Então, nós vamos falar de linhas Hartmann, linha Corre, veios d'água, vamos falar sobre composição do solo. Então a gente olha a entrada do ar, a entrada da luz, a quantidade que tem dentro da casa, como movimenta. Se é uma casa que está mobiliada, nós vamos ver se é uma casa muito yang, uma casa muito com os móveis muito pesados, ao mesmo tempo se é uma casa muito yin, que está com aquele fraquinho, como funciona o sistema elétrico, como funciona o sistema hidráulico, onde está com problema. Então a gente dá uma Ou seja, olhada verificam tudo. verificamos tudo e organizamos e orientamos, tanto para quando você vai disponibilizar o imóvel, para quando você vai comprar o imóvel. Então, é um serviço que está disponível para as pessoas que têm interesse em negociar imóveis ou harmonizar, ou, enfim, de uma O que eu maneira posso geral. falar é, por exemplo, se eu entendi, é quando se vende uma casa, harmonizar para que não haja entraves à venda da casa, não é? Para Exatamente. tirar a energia velha, vir a nova. Mas há pouco estavas em off a falar aqui com uma pessoa que estava aqui dentro, o facto de poder correr as linhas de água por baixo da casa pode gerar quebras no sono, não é? Gente, olha, Coisas, eu coisas sou. que É, vai projetar a saúde da pessoa projeta, projeta. e às vezes a curto prazo, não é? Não vai longe, não vai longe. Você vê, tem um livro que chama-se Casas que Matam. É um livro, é uma bíblia, que fala de todos os fatores que a terra, a própria natureza produz e que podem causar doença nas pessoas. Foi feito um estudo, um mapa, literalmente, quais são os casos que aconteceram de doença, aonde essas pessoas moram, e, simultaneamente, um levantamento de torres de cabo, torres de transmissão de energia, eh, passagem de rios subterrâneos. Tem criança que não dorme, você põe no berço, a criança não dorme de jeito nenhum. Ela vira de um lado, ela vira do outro e não consegue dormir. Tem gente que não dorme de jeito nenhum. Vai pro sofá, dorme. Vai pra cama, acorda. Por quê? Provavelmente naquele solo, naquela construção, tem alguma alteração do próprio ambiente, da própria terra, que aquilo estimula a pessoa. Então, o nosso sangue é líquido. Ele entra em ressonância com a água subterrânea. Sim. Isso agita. É como você ficar no celular, Ah, aquilo ok. agita, agita, agita e você não consegue dormir. Não é nenhum tipo de coisa As pessoas às paranormal, vezes não. pensam que estão doentes Não, não, e não. não é Às doença. vezes é a posição da cama, onde está colocado. A gente fala assim, olha, vamos fazer um teste. Você sai desse quarto, vai dormir em outro quarto, ver como é que você dorme. Por que você dorme no sofá e não dorme na tua cama? Por quê? Alguma coisa tem ali na tua cama. Tem algum fator que está interferindo a qualidade do seu sono. A gente vê muito isso com crianças. Crianças que choram muito durante a noite, animais que não gostam. Às vezes eu já peguei casos em que os animais ficavam ali num canil e uma parte do canil os animais adoeciam todos e na outra parte não. Fomos fazer um levantamento radiestésico no local, ali tinha uma falha geológica. E os animais, os filhotinhos que nasciam, os mais velhos nem tanto, acho que eles Já já tinham se ouvido mudaram falar. muito. Mas os filhotinhos que nasciam naquela região, eles adoeciam e morriam. Por quê? A energia ali do fator geológico que tinha lá interferia. É um campo energético, é um campo vibratório que interfere na saúde, sim, senhora. E isso não é nenhum tipo de coisa extraterrestre, nem nada Nada normal, é muito paranormal. comum. Inclusive, é Agora, bem, diz-me uma bem coisa: comum. no Brasil recorrem mais a esse tipo de serviços do que aqui em Portugal? Ou já está equiparado? Muito. No Brasil, muito, mas também vamos combinar que o Brasil é bem maior que Portugal, né? Então, o Brasil é imenso e Portugal é pequenininho. Eu acho que pela proporção, os dois, viu? Portugal tenho tido bastante procura Também? principalmente pelo fato de serem casas mais antigas e de trazerem Sim. mais histórias, né? E no Então, Brasil é o quê? no Brasil é mais, são as intempéries que acontecem ali em relação às instalações, antenas, proximidade de rios, então a gente vê mais esse tipo de coisa. Histórias, né? Histórias de brigas, de antepassados, então a gente procura mais. Aqui em Portugal, o foco maior mesmo é realmente a programação, limpeza e programação para venda e para destravar, vamos assim dizer, o imóvel.
É fácil as pessoas recorrerem ao teu serviço a nível financeiro, de tempo? Olha, é fácil, porque primeiro porque eu exijo muito tempo, eu só preciso dos dados, né, dos dados da casa. Quando é possível ir ao local, eu prefiro ir ao local. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu não trabalho sozinha. Então, eu tenho vários operadores que já estão formados, eles já conhecem e aplicam as técnicas, né? Então, eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe. Então, eu vou chegando nos casos, eu vou distribuindo e depois nós fazemos reuniões para analisar como é que foi. Que práticas simples é que tu podes recomendar às pessoas que estão a assistir a este podcast para poderem harmonizar a casa delas, de uma forma simples? De uma forma simples, tem duas questões. A gente chama de efeito caçamba e efeito pedreiro. É os nomes meio estranhos, mas é assim mesmo. Caçamba, gente, põe no lixo, vende, doa, transmuta, troca, tudo que você não usa mais. Tudo que você guardou um ano numa caixa ali, você vê que não utilizou mais, se desfaça dela sem se preocupar com isso. Por quê? Isso a gente chama de energia estagnada. Tem casas que são verdadeiros depósitos. Aquilo é um peso energético dentro da casa. O setor da casa onde está aquilo, ele geralmente tende a ficar cada vez mais denso e afundar. Então, por exemplo, tem gente que tem um cantinho lá, um quartinho lá no fundo da casa onde eu guardo tudo que quebrou, coisa que não usa mais, porque o parente deixou, porque deixou uma bicicleta velha. O guarda-casa, aquele setor da casa, ele literalmente afunda. Porque a nossa casa ela tem 8 setores. Então, assim como nós temos vários São os sistemas, chamas né? os guás, não é? Somos os quais, que são os setores do Feng Shui. Então, tem o setor para trabalho, tem o setor Exato. da espiritualidade, da fé da pessoa, vai falar sobre o canto da família, da prosperidade, do sucesso, dos relacionamentos, das crianças e dos amigos, e da saúde. Então, aonde está acumulado no que seria um mapa da casa? Aquilo é onde aquele setor da vida da pessoa responde travando também. Ah, Então, ok. vamos falar sobre os efeitos, né? Então, o efeito caçamba é se livra do que não é teu, do que está guardado, do que Não tem, usa. do que não usa. Roupas, aquela roupa linda, maravilhosa, de quando você casou, que você tinha 10 quilos a menos, você nunca mais vai usar aquilo, mas está lá guardado, porque como se fosse uma memória, uma lembrança. Você não vai mais entrar naquele vestido. Se você for casar, você vai comprar um novo. Então, se livre dessas coisas que não fazem mais sentido, né? Quando as coisas não fazem sentido pra gente, é peso morto. Tem que se livrar disso. E o efeito pedreiro é o seguinte: manda consertar o que está quebrado. Uma casa que não funciona é uma casa doente. Então, tira as coisas que estão acumulando a entrada da porta. A gente tem a porta assim, tem gente que tem um monte de coisa atrás da porta. A porta nem abre, tem que ficar empurrando ali. Às vezes sofá, Roupas e coisas. roupas, coisas, madeiras, coisas quebradas. Coisas não usam e coisas. E a porta tem que abrir pelo menos 90 graus. Porque a porta é a boca da casa, é como se fosse por onde entra a energia. A frente da casa, ela tem que estar limpa, a gente tem que poder, a gente tem que ver o número da casa quando passa na rua. Você tem que ver o número da casa. A frente da casa, ela representa a mulher da casa, e o fundo representa o homem. Então, quando você vai procurar uma casa, que você vai pelo endereço, tem casa que você acha fácil, porque tem a numeração certinha, não tem aqueles galhos de árvore em cima, né? Então, é o cuidado para que o chi é a energia, o chi é a energia que entra, né? A boca, a porta, tem que abrir bem. As janelas não podem estar pintadas, quebradas, são os olhos da casa. Entende? A instalação elétrica, ela vai falar do sistema nervoso da casa. A instalação hidráulica vai falar sobre o sistema digestório da casa. Os banheiros vai falar exatamente do sistema de excreção, dos intestinos, tudo. Então, tudo tem uma linguagem metafísica. O efeito pedreiro quer dizer o seguinte: conserta o que tiver quebrado. Coisas quebradas também diz, essa casa está doente, está com tal coisa. Mofo é terrível quando a gente olha para dentro de uma casa. É exatamente a estagnação ali printada na parede ou no teto, como a gente vê muito bastante aqui por causa da umidade também, né? Então, vai deixar de aparecer o mofo? Não, porque às vezes a ventilação não é o suficiente, mas tem que cuidar. Então, Tem que ter. é a aparência, consertar o que está quebrado, se livrar das talhas e deixar uma casa sempre
o mais arejada possível. E não ficar falando palavrão dentro de casa, praguejando, sabe? Porque essas coisas também vão acumulando ali, vão criando essas memórias que tendem depois a voltar para quem está no local. Aí a pessoa vai lá, às vezes compra uma casa, entra na casa e fala, nossa, eu sinto aqui, comecei a brigar, meu filho começou a ficar doente depois que eu vim para essa casa. É a memória das paredes da casa, você não sabe quem morou lá. Então, a sacada é, e não tem muito o que fazer, né? Tipo assim, ou você pega um serviço profissional para fazer, ou você mesmo faz, o quê? Abençoando aquela casa, falando para a casa, dizendo que você a ama, cuidando com carinho, perfumando. Quando você limpa, né? Então você põe aquele carinho, nossa, minha casa é linda e gostosa. A consciência da casa, né, pela metafísica, ela responde para a gente. Ela responde. Então, quando a gente trata com uma casa, a gente vê ela como uma consciência. Eu falo um ser, mas não é um ser vivo, ok? É um ser inanimado, mas é uma consciência feita de memórias e histórias de tudo que aconteceu com ela. Então, ela tem um campo energético. Então, você olhar para ela com essa consciência, olhar para ela como eu estou vendo você, eu reconheço você, eu amo você, você é minha casa, você é o meu canto. Então, ter carinho, levar uma flor, jogar ali o harmonizador, quando você limpar, sabe? Essas coisas assim muito simples que todo mundo pode fazer em casa. Distrai, Grandes conscientes. arruma o que Verdade. tiver que arrumar, não deixa as coisas quebradas. Se você não puder pagar um pedreiro, se organiza, paga depois, dá um jeitinho, faz uma gambiarra para funcionar, Às né? vezes pode fazer. E depois você manda consertar com o pedreiro. O importante é manter sem acúmulo, coisas funcionando, tudo tem que ser funcional dentro de uma casa. Tudo tem que ser funcional. Desde a porta da geladeira até a porta de entrada. Ai, não me diga. Fechaduras, portas que enroscam, tudo isso tem leitura. Tudo isso Tudo tem tem que leitura. funcionar. Tudo tem que funcionar. A gente tem que olhar com tudo que está quebrado, fazer com que aquilo funcione, limpar a casa com amor, né? Com carinho, levar um presente para tua casa, às vezes passar uma tinta nova, levar um vaso de flor, oferecer para o ambiente, isso muda totalmente o ambiente e coisas simples que a gente pode fazer em casa. Todo Tão mundo pode simples, fazer. é? Uhum. Olha, apesar deste tema a ser cada vez mais falado, e ainda haver alguns tabus, mas já há muita gente a falar, ainda existem muitas dúvidas e alguns preconceitos quando se fala da limpeza energética e da harmonização dos espaços. O que é que a Régia gostarias que as pessoas compreendessem sobre este tema? O que é que tu. Já passaste aqui muita informação, mas há alguma Eu coisa acho que. que é bem um resumo disso que eu falei, Rita, porque a partir do momento que você vê a sua casa, não tem que ser um grande ritual, não é nada demais. São carinhos básicos que você. É a energia do amor que você coloca naquilo, a energia do cuidado, do acolhimento, do reconhecimento, principalmente. Então, eu não vejo nada de muito esotérico, de estranho dentro dessa visão, Não há sabe? nada que queiras desmistificar Eu sobre. acho que eu já desmistifiquei falando isso, gente. Muitos fatores vêm da terra, muitos fatores é a energia das pessoas mesmo. A casa não se construiu sozinha, aquilo tem a mente humana, tem a mão humana, tem o projeto humano, tem a convivência humana. Então, é olhar para isso e desmistificar mesmo o que que a casa ser precisa de cuidado, de acolhimento, de reconhecimento, de carinho e de amor. Acho que isso já desmistifica muita coisa, né? Então, para finalizar, Régia, gostava de que tu explicasses como é que as pessoas que nos estão a ouvir e a ver podem conhecer melhor os serviços do seu Casa Viva. www.selocasaviva.com. Falei ali, né? A gente subiu o site há pouco tempo lá, mas já tem bastante experiência. Tenho uma equipe, tenho disponibilidade, atento o telefone, pode estar no WhatsApp de lá, tá lá. Então, tenho meu Instagram também. Então, já tá tudo, só se já olharem lá no site, entrar em contato. A gente faz uma análise sem compromisso, entendeu? Orienta também, necessariamente sem compromisso. A intenção é ajudar as pessoas a olharem as casas, né? Com um olhar diferente do que estão habituadas e poder orientar. Ah, mas aí eu quero contratar o serviço, eu gostaria de fazer, porque eu identifiquei várias coisas. Vai me mandar planta, eu vou fazer uma análise, depois a gente faz o valor, passa o orçamento, mas isso não é nada que seja inviável financeiramente falando, não, tá? Pois era uma das perguntas que eu tinha há bocado para te fazer, esqueci se era inviável financeiramente para as pessoas. Não, não. É mais barato que a gente imagina. Por isso contactem a Régia que é para saber. Uma dica também importante sobre o cuidado das casas são as plantas, né?
Além da gente tomar aquele cuidado de plantas que são venenosas para animais ou tóxicas para os outros animais, as plantas elas têm que ter vida, elas têm que estar. A planta de mentira, a planta artificial, ela tem o seu valor, tem, porque é no processo de decoração. Mas as plantas em si, elas são muito inteligentes. Então, tem plantas que limpam o ar, tem plantas que renovam o ambiente, as plantas, elas têm uma função muito importante dentro das casas. Então, a gente tem que manter sempre as plantas bem, muito bem cuidadas, tá? As plantas, elas têm uma energia e quando elas são bem tratadas, elas florescem, elas ficam bonitas. Eu tô falando das artificiais porque elas fazem parte da decoração. Isso tá tudo certo, não tem nada errado em relação a isso. Mas ter plantas verdadeiras em casa elas fazem parte do ambiente, elas também ajudam a melhorar também a energia do ambiente. E os animais? Os animais também, né? Os animais, a gente analisa, uma das coisas que a gente analisa quando vai na casa, se tem animal, qual a saúde do animal. Onde ele gosta de dormir, onde que ele gosta de ficar, com quem que ele fica, qual a reação, como que os animais se agem. A gente analisa a planta, analisa a presença de insetos, analisa o comportamento dos animais, a gente analisa uma série de coisas para poder identificar, porque não está tudo estampado assim, como se estivesse gritando, é tudo realmente um olhar para analisar a história, como que as pessoas dormem, qual é a história da família, quanto tempo estão na casa, se é uma casa jovem, se é uma casa mediana, se é uma casa antiga. São muitos fatores que a gente não analisa. E puxando as plantas aqui, gente, planta é tudo de bom. Planta dentro de uma casa, ela sempre tem um efeito positivo, salvo as que sejam tóxicas para os animais e plantas e bem crianças, mas aí a gente tem que conhecer um pouquinho sobre elas, né? Inclusive, a gente utiliza muitas plantas para ativar esses setores que às vezes estão ali Mortos. estagnados, né, mortos. A gente acorda com isso também. Com plantas específicas para cada local. Inclusive, nos jardins, tem as plantas certas para cada incidência do sol, posição, composição da terra, igual aonde está. Tu há bocado falaste de uma coisa muito engraçada, que falaste que para as pessoas se livrarem de toda a energia estagnada que têm em casa, roupas, tudo. Ou seja, não é só isso. Há muitas coisas que as pessoas têm que não usam. Ou seja, devem tirar todas as coisas que estão em casa que não têm uso, só se deve de usar as coisas que. Eu vou dar um exemplo: uma pessoa que tenha um louceiro, tem louça chinesa, tem louça não sei o quê, não usa, ah, Mas aquilo eu, está estagnado. não, depende. É assim. É para enfeitar. Uma coisa é uma coleção, uma coisa é uma cristaleira, uma coisa é Sim. uma estante de vidro, que tem a sua função, tem o seu enfeite, tem o seu cuidado. Você vai lá, você abre, você limpa, você organiza. Aquilo faz parte até da própria composição da história da casa. Eu estou falando de objetos que você não usa. Rádio quebrado, televisão que quebrou o pé, Ah, ok. equipamentos antigos, livros amontoados, revistas, sapatos, roupas, essas coisas que não são coleções, não são objetos de valor. Eu não estou falando de objetos de valor, eu estou falando de tralhas, coisas que às vezes estão Yeah, guardadas parece. ali, que você nem lembra que está enfiado lá num quartinho no fundo, sabe? Uma coisa é o acúmulo. Outra coisa que é muito comum a gente encontrar aqui em Portugal são as cristaleiras, são as É isso que eu condições, estava são a as perguntar. louças. Não, isso é diferente. Inclusive porque para ter esse tipo de material em casa, você tem que cuidar, você tem que limpar, você tem que deixar sempre em ordem. Isso não é considerado, vamos assim dizer, energia estagnada. A gente pode até limpar a história desses objetos, mas eles não são em si uma energia estagnada. Depende de como você cuida daquilo, né? Depende da história que tem aquilo. Mas a gente pode limpar a história dos objetos, não necessariamente jogá-los fora quebrados. Uma coisa é o que tem valor, o que é coleção, o que faz parte da decoração, o que faz parte da história. Outra coisa são as coisas que são acumuladas, às vezes resto de construção, sabe? Coisas que você guarda, bicicleta quebrada, coisas que você não Queres usa. dar um exemplo do que é que isso pode fazer à saúde das pessoas? É o Sim. como eu falei, ela sempre vai criar um processo de estagnação no lugar onde está. Aquilo normalmente vai dando cansaço. A pessoa fica cansada, sentimento sempre de estar pesado. Estou pesada, me arrasto, não durmo bem. Normalmente o sintoma
de casa estagnada é o cansaço crônico das pessoas. Explicar como é que você faz isso. Você arruma uma caixa grande e tudo que você não estiver utilizando há mais de um ano, você guarda na caixa. Você não vai jogar fora. Ok. Você vai guardar na caixa. Você vai ficar guardada aqui. Então, você deixa lá. Se você viu que você não abriu aquela caixa para pegar alguma peça que está lá dentro, aquilo já é energia estagnada. O processo que eu não consigo me livrar, às vezes a gente tem aquela pecinha, nossa, essa aqui tá velhinha, tá furadinha, mas eu gosto tanto. Foi minha mãe que deu. Tem um peso tão importante para mim, essa roupa, essa coisa. Guarda ela numa caixa e lacra e tira da tua frente. Ah, ok. Tira ela da tua frente, tira, vai, leva para o depósito, leva para a garagem, tira ela do teu quarto, tira ela do teu guarda-roupa. Você vai ver que vai ficar muito mais velha. Depois que ela estiver na garagem ou no quarto do fundo, é mais fácil para ela sair. Régia, muito obrigada pela tua presença neste podcast e por teres partilhado connosco o teu conhecimento. Foi uma conversa muito enriquecedora e que nos mostrou que uma casa vai muito além das paredes, né, que a compõem. É um lugar onde nós descansamos, convivemos, criamos memórias e iniciamos novos capítulos da nossa vida. Independentemente, e agora deixo-te aqui esta questão, independentemente das crenças de cada pessoa, eu acho que cuidar do ambiente onde nós vivemos, manter a casa organizada, equilibrada e acolhedora, que é uma forma de cuidar também de nós próprios. Para quem acredita na harmonização energética, esse pode ser mais um passo para criar um espaço onde se sinta verdadeiramente bem. Neste caso, pode contactar a Régia Prado através do selo Casa Viva, para poder ter esse selo da casa energeticamente equilibrada. É isso? Tratado. Tratado. Selo Casa Viva é para manter a casa energeticamente tratada. Obrigada a todos os que nos acompanharam neste podcast. Se gostaram desta conversa, partilhem o episódio com os vossos familiares e amigos. Acompanhem a RPH nas redes sociais e até à próxima. Obrigada.